Olá, meus amigos do canal Spook Houses, Casas Assombradas. É o Rodrigo aqui de novo para mais um Desmistificando as Crenças Populares. E hoje eu vou falar sobre incenso e defumação. Então sentem-se, acomodem-se e se preparem, porque tem muita coisa legal para a gente conversar. Bom, meus amigos, desde os primórdios, o ser humano sempre buscou estabelecer alguma forma de contato com a sua divindade. Como nós vimos no Velho Testamento, as oferendas de animais, oferendas de frutas, legumes a Deus, e até mesmo os incensos e essências com o intuito de atrair a divindade para mais perto de nós, seja para o nosso lar, para o nosso dia a dia, e também como uma forma de respeito e admiração àqueles que zelam pelo nosso corpo espiritual. Vejam os sumérios, por exemplo, que ofertavam bagas de junípero à sua deusa Inanna, ou mesmo os babilônios que continuaram o ritual queimando nos altares de Ishtar. O mesmo era visto pelos hindus há 5.000 anos antes de Cristo. Para os judeus, por exemplo, no livro sagrado chamado Zohar, oferecer incenso é a parte mais preciosa do serviço do templo, isso diante dos olhos de Deus. No budismo tibetano, por exemplo, o incenso ele torna-se uma ferramenta de generosidade e até mesmo de desprendimento. Mas foi na civilização egípcia que a utilização dos incensos eles foram muito mais fortes e engrandecedora, fazendo com que ele fosse usado para afugentar maus espíritos e, obviamente, homenagear seus deuses. Para os católicos, o uso do incenso ele é o mesmo utilizado pelos antigos sacerdotes de Jerusalém diante da tenda da antiga aliança. O interessante é que o uso litúrgico do incenso ele é compartilhado com igrejas ortodoxas e também em algumas comunidades protestantes. Mas infelizmente a maioria das pessoas utilizam tais essências somente como um aromatizador para o lar, com a intenção de deixar o lugar mais aconchegante, convidativo e agradável a qualquer tipo de pessoa ou visita que vá à sua casa. Ao meu ver, isso é muito triste, porque demonstra que ainda existe uma enorme distância a ser percorrida entre Deus e o ser humano. Eu acredito que realmente o ser humano deixou de louvar o seu Deus, deixou de acreditar no seu Deus e tornou-se materialista completamente. Outro ponto é a imensa diversidade que nós encontramos de essências e incensos hoje nessas lojinhas espirituais, o que, ao meu ver, é um grande besteirol. Eu nunca vi um incenso de sal grosso, incenso de canela para atrair dinheiro, incenso de Saint-Germain, incenso de blá blá blá. Eu, pessoalmente, utilizo pouquíssimos incensos e a grande maioria dos meus incensos eles são adquiridos na Ordem Rosa Cruz. Exatamente, eu sou Rosa Cruz há 15 anos e eu compro meus incensos que são feitos pela própria loja. São incensos específicos utilizados na história para atrair a divindade. Eu não preciso de sal grosso, eu não preciso de canela, eu não preciso dessa miscelânea absurda. O que vocês precisam são só alguns incensos que são muito utilizados. Eu tive diante de grandes mestres chineses e nós sempre discutimos qual era a melhor maneira de purificar os ambientes e torná-lo mais receptivo a energias divinas. E por incrível que pareça, um único incenso tornou-se a ferramenta principal a ser utilizada. Chama-se incenso de sândalo. O incenso de sândalo ele tem a capacidade de purificar um ambiente, tem a capacidade de atrair energias boas, positivas para a sua casa, e a energia emanada, ela tem uma cor. Essa cor, ela tem uma propriedade de limpeza astral, da retirada de todo tipo de forma, pensamento, ser, criatura, sujeira ou qualquer tipo de manifestação espiritual que seja contra mim ou que esteja fazendo mal ao ambiente que eu resido. Os demais incensos, eles simplesmente tornam-se objetos de adorno ou um perfume gostoso no ar, mas um perfume gostoso não significa que a sua casa está protegida. Outro ponto importante a ser discutido sobre a utilização de defumação, incensos ou substâncias com o intuito de purificar a sua casa é a forma como você lida com esse tipo de coisa. Não é só acender um incenso e que você vai abrir a porta da sua casa e vão ter anjos esperando dizendo: opa, cheguei. Não é assim que funciona.
Eu lembro uma vez que eu comecei a frequentar um templo budista aqui no interior de São Paulo chamado Zulai. O Zulai é um templo chinês fantástico para visitação. Existe uma cerimônia na qual eles pedem para que as pessoas acendam incenso. Você coloca ele entre as suas mãos, como se fosse o símbolo Namastê, e faz um pedido. E você prona ele sobre a sua cabeça, faz o seu pedido e coloca ele de novo numa espécie de um caldeirão onde tem cinzas e cinzas e cinzas de incensos. Quando você faz esse tipo de exercício, você está se conectando corpo, mente e a sua alma e seu espírito com uma única intenção. Quando você faz esse gesto com o incenso, você está colocando o seu pensamento, suas intenções de maneira respeitosa. Mas se você não é budista e não entendeu isso, não pretende seguir dessa maneira, eu vou dizer para vocês de maneira realmente resumida. Quando você acalma seus pensamentos, quando você acalma sua mente, quando você acalma o seu coração e você naquele momento fecha os seus olhos e diz: eu estou acendendo esse incenso à minha divindade. Você uniu completamente todo o seu eu, todo o seu ser, com o intuito de atrair a sua divindade, ofertando um incenso, uma essência, uma substância, e a fumaça que está saindo está levando o seu pensamento até Deus. Esse é o simbolismo da utilização do incenso. Não é só acender o pauzinho e colocar ali e você olhar aquilo queimar. Não é assim que funciona. A fumaça, ela condiciona o seu pensamento até de sua divindade. Quando você fecha os olhos e você se concentra naquele momento, todos os seus problemas deixam de existir. Só existe você, naquele momento, naquele aqui, agora, diante de Deus. Se eu tiver algum espírito que reside aqui na minha casa, esse incenso ele irá afugentar? Não. Ele não vai expurgar obsessores. Ele não vai expurgar esse tipo de criatura. Por quê? Porque essas criaturas não estão na sua casa. Elas estão em você. O incenso ele não vai fazer um milagre. Ele não vai retirar essas criaturas de você. Você sozinho tem que fazer esse processo. Você sozinho tem que retirar essas criaturas e fazer com que elas sejam encaminhadas. O incenso ele vai simplesmente preparar o ambiente para a chegada da sua divindade. Mas o resto é contigo. A retirada desses obsessores, a retirada dessas formas de pensamento, a purificação do seu ser é um exercício contínuo. É algo que só você consegue fazer. Não adianta acender um incenso acreditando que isso vai limpar completamente você, sua essência, sua existência, que ele não vai. Sinto falar isso para vocês, mas o incenso, ele é um canal de comunicação entre você e sua divindade. Mas se você estiver imundo e sujo, não vai fazer diferença. Você vai continuar imundo e sujo. Você precisa fazer um exercício de retirada e eliminação dessas substâncias ruins, dessas formas de pensamentos ruins, das práticas ruins, exercícios ruins que você faz todos os dias. Beber, fumar, consumir carne vermelha ou carne de qualquer animal é muito ruim, muito prejudicial ao seu corpo de energia, à sua espiritualidade. Ódio, raiva, ser ganancioso, usura, luxúria, ganância, tudo isso atrapalha a sua conexão com o seu Deus. E você acha que acender um incenso é suficiente para fazer isso? Não. De novo, o incenso ele é só uma ponta de um iceberg, de um grande processo de purificação que você precisa fazer. Bom, meus amigos, eu espero que vocês tenham entendido a utilização dessas substâncias, como é o exercício disso, como você deve utilizar em forma de respeito, atrair a sua divindade, louvar o seu Deus. E lembrem-se, o exercício não é só acender um incenso. O exercício é um grande complexo de coisas que você tem que fazer na sua casa, em você mesmo, para voltar a ser um único com a sua divindade. Bom, fica aqui mais um Desmistificando, uma crença popular. Espero que vocês tenham gostado. Eu agradeço muito todos os e-mails, todos os comentários que vocês têm feito. Eu espero que vocês continuem nos acompanhando, seguindo, inscrevam-se no canal, curtam cada vez mais cada um dos filmes e episódios que estão sendo colocados, porque realmente é com muito orgulho, com muita vontade, que esse canal está crescendo cada vez mais. Muito obrigado a todos,
Espero vocês no próximo episódio e não se esqueçam, bons sustos a todos.